Hoje, na Europa, a gente vê muito mais aquele jogador que na época, aqui no Brasil, falar de duas situações em relação ao meio campo, o 8 e o 10 tem a dar com pau no futebol da Europa. Aqui, a verdadeira e real função desse jogador, que aqui a gente tinha muito na tua época, nem se fala, é uma escassez. Você conta nos dedos. Mas isso em função dos esquemas táticos, que é o prioritário. Hoje, por exemplo, o Flamengo tem um problema sério. Vamos dar o exemplo do Flamengo, porque o Flamengo... Você está falando muito do Flamengo? Porque o Flamengo ele pode servir de referência nesse aspecto. Quer ver? Diego e Everton Ribeiro. Okay. Para os dois jogarem, dentro da característica deles, é preciso que se modifique a maneira do Flamengo jogar. Por exemplo, para jogar Diego e o Everton, é preciso que o Everton seja reposicionado para o Flamengo jogar quase que num triângulo no meio do campo, para deixar o Everton Ribeiro e o Diego jogarem com liberdade no meio campo. Porque você pegar o Everton Ribeiro e jogar ele numa beirada, você está violentando a característica desse jogador. E por isso é que a maioria dos times jogam rigorosamente iguais. Jogam com dois homens no meio de marcação, uma linha de 3, com um homem aberto na beirada, outro aberto na outra beirada, com funções defensivas. Sim, acompanhando o lateral adversário. Voltando para marcar. Então, esse homem de meio campo passou a ficar muito isolado. Ele não tem um companheiro. Então, ele deixou de ser 10 para ser um jogador como o outro qualquer. E pior, os atacantes hoje jogam isolados. Ninguém joga mais num 4-4-2. Não. Você conta no dedo. É o 4-1, 4-1. 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-5-1. O bendito do 1 fica lá sempre. Agora... Coitado do Del hoje. Olha só como as coisas mudaram. E o pior, vamos lembrar que os campos eram 110 por 75. Os campos hoje são 104 por 68. E hoje os jogadores não são mais jogadores de futebol, como eram na minha época. Máquinas. São atletas. São verdadeiras máquinas extremamente super bem preparadas. Em vez de condenados ter diminuído o campo, vocês tinham que ter aumentado o campo. Porque está muito mais difícil jogar. Por quê? O jogador está muito mais bem preparado. Eu não estou entendendo mais nada, compadre. Aranha. Mas tu já falou aí. Olha aqui, eu quero saber o seguinte. Você já falou aí no meio do teu preâmbulo, do dedo, tu tinha que ganhar. Senão eu tava ferrado, mano. Odé, eu quero saber o seguinte. Pô, já pensou voltar pra casa zerado? Nem um qualquer. Aí no final eu recebia o meu salário no envelopinho, malandro. Era um envelopinho lá, salário do dia, e demorava pra cacete pra sair. Aí vinha no pacotinho assim. Hoje esses desgraçados, se fosse receber dinheiro, esses putos iam receber em caixa. Igual aquele apartamento do malandro lá que descobriu as malas. O cara lá do apartamento ia receber em mala, caixa de dinheiro. E a gente jogava pra cacete e recebia num saquinho de pipoca. Malandro, deixa eu falar um negócio, cara. Não é bronca não, não tem bronca não. Muito pelo contrário. Graças a Deus ter vivido a época de ouro. E eu não fui craque. Eu fui um jogador bom. Eu fui um jogador bastante reverente, veloz, habilidoso. E vou te falar um negócio, sem conversar fora não. Se eu fosse jogar hoje, malandro, se esses bunda mole aí ganham 800, 1 milhão, no mínimo uns 8 centinhos eu ia ter que ganhar, malandro. É verdade. Gente, a gente está falando para o público de YouTube, eu até já falei isso pro Dé. Quem quiser, faz uma busca no próprio YouTube, bota lá, Dé Aranha. Ou bota só Dé, enfim, vai vir lá sempre o Aranha, porque tá incorporado, né? O Dé, ele acabou de dizer que ele não foi craque, mas ele foi um jogador, comparando com o futebol de hoje, nível de seleção brasileira.
Então, assim, eu não vi a carreira dele toda, mas do Botafogo pra cá... Eu era muito parecido como hoje, quer ver uma referência? Fala. Gabriel Jesus. Sim, isso. Muito parecido comigo, Isso, a característica. isso, é de verdade. velocidade, né? Eu até jogava um pouco mais na beirada, mas era muito veloz e muito habilidoso. É verdade. Na época, uma velocidade espantosa, que aquilo nasceu comigo. E eu era um jogador habilidoso e fazia gols. Né? Mas eu nunca fui o protagonista, até porque tinham jogadores melhores do que eu. Eu vivi a época do Pelé, malandro. Pelé jogava na minha posição, pô. Porque eu, quando jogava, nós jogávamos numa época que tinham 3 atacantes. Depois foram 2, mas sempre 2, 3 atacantes. Era um futebol extremamente ofensivo. E o 10, o autêntico 10, o 10 era sempre 10. Com eles, entendeu? O Fazendo 10 gol, era craque, era o craque do time, O 10 era o craque, malandro. Dá 10 pra ele. Isso aí, é isso aí. O cara que vestia a camisa número 10, malandro, eu já olhar, porra, malandro, é o cara ali, ó. Dá porrada nesse cara aí, entendeu? Porque era realmente a referência.